Glória a Deus. Amém. Aleluia. Você cantou, eu sou livre. Você é livre mesmo, amém? Eu sou livre para adorar, livre para correr, livre para dançar. É maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. Não sei com qual expectativa que você veio à casa do Senhor nessa noite, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus tem algo para nós, Deus tem algo para nos mostrar, para nos exortar, Deus tem algo para nos orientar. Irmãos, nós estamos aí começando, o ano, já é a primeira quarta-feira do mês, e como sempre a gente faz, e todo mundo faz isso, quando começa o ano a gente faz muitos propósitos, a gente coloca alguns propósitos, algumas metas a serem alcançadas durante o ano do ano que se inicia. E pensando um pouquinho nisso, eu fiz uma pergunta para mim mesmo: será que Deus também não tem para nós, durante este ano, alguns propósitos? Algumas metas que nós vamos ter, que Ele quer que a gente atinja? Alguns sonhos em relação a nós, que o Senhor quer, então, que nós realizemos? Irmão, crê nisso ou não? Eu creio que todos nós, como filhos de Deus, como igreja, nós temos propósitos, porque o Senhor mesmo disse, desde que o Senhor nos nomeou, para que nós então dessemos frutos, quer dizer, havia um propósito da parte de Deus, e há um propósito de uma maneira geral, de Deus para com a sua igreja, para com os seus salvos. Mas eu não quero falar sobre esse propósito geral, mas sim propósito que Deus tem na vida de cada irmão, de cada pessoa. E eu creio que, talvez, você vai dizer, mas que propósito que Deus tem na minha vida? Não sei. Mas saiba que Deus tem propósitos. Deus tem propósitos. Talvez você já saiba, o propósito que Deus tem na sua vida. E muitas vezes, esse propósito vai implicar na sua vida você tomar algumas decisões, a de repente renunciar a algumas coisas. E eu quero falar com os irmãos hoje a respeito que nós não devemos sair dos propósitos de Deus. Se Deus tem um propósito na minha vida, eu tenho que procurar não sair desse propósito, porque se eu sair desse propósito, o prejuízo vai ser meu, e o prejuízo também vai ser para as pessoas que estão ao meu redor, que estão no meu contexto, meus familiares, enfim, vai haver uma consequência. Então, quando Deus chama o homem, Ele não chama por chamar, não chama por chamar. Quando Deus dá, então, quando Ele então convoca alguém, Ele não convoca porque, vamos lá, vamos estar na igreja. Não. Deus, Ele faz esse chamado com propósitos definidos. Por exemplo, quando Deus falou com Adão, que Deus colocou Adão ali no jardim do Éden, qual era o propósito de Deus com Adão? O que ele fazia todo dia, na virada do dia, no entardecer? Ele vinha o quê? Conversar com Adão. E essa conversa com Adão, o que simboliza, o que significava para Deus e para Adão também? Comunhão. Então, quando Deus colocou ali, então, Adão e Eva ali no jardim, Ele tinha um propósito: olha, eu vou visitar, eu vou estar todo dia com vocês, e vou manter uma comunhão, eu vou manter um relacionamento. Quando Deus chamou Moisés, Ele chamou para quê? Especificamente, para ter comunhão? Não. Ele chamou Moisés para ser o quê? Para ser o libertador do povo de Israel, que estava ali, escravizado no Egito. Então, assim, nós vamos ver, que Deus chama pessoas com propósitos definidos. Por exemplo, quando Deus chamou Davi para ser rei, qual era o propósito de Deus, além de ser rei? Ele seria o quê? Um homem de guerra.
né? E tanto quando ele quis então edificar uma casa ao Senhor, um templo ao Senhor, né? Deus disse, olha, você não é isso, eu não te chamei para isso, seu filho vai fazer isso. Então, irmãos, Deus tem vontades, e cabe a nós então procurar entender e discernir qual é a vontade, qual é o propósito de Deus que Ele tem na minha vida, qual é o propósito que Deus tem na vida de cada um de vocês e cada um de nós. O trabalho é nosso, nós temos que buscar isso, nós temos que ter esse entendimento, para que nós então não fujamos, ou não saiamos então do propósito que Deus tem. Então Deus tem vontades, né, divina para a nossa vida, e devemos buscar nele, né, a direção, e não apenas buscar a direção, mas obedecer a sua vontade. Então, irmãos, eu quero que você então agora abra a sua Bíblia no livro de Jonas. É um texto bem, todo mundo conhece a história de Jonas, né? Quando eu peço algumas vezes para o Elias falar a história de Jonas, ele fala direitinho, do começo até o final, né? Então todo mundo sabe, até as crianças já sabem a história de Jonas. Jonas capítulo 1. Eu vou ler então a partir do primeiro versículo também, e depois nós vamos estar meditando alguma coisa. Jonas, capítulo 1, a partir do primeiro versículo, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. E depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. E todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. E enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. E o capitão então dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos. E então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes, para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque eles já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. E ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. E em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. E tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. E o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites.
Pai querido, Senhor, que a Tua palavra, Deus, possa, Senhor, cair em cada um dos nossos corações. E possamos, meu Deus, nessa noite, Senhor, entender o recado que Tu tens para nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que chama a atenção é que quando alguém, né, se desvia do propósito de Deus, da vontade de Deus, as consequências, elas podem ser pesadas. Quando Jonas então se recusa a obedecer ao chamado e toma para a sua vida uma direção diferente, oposta ao que o Senhor tinha para ele. Então, este ato, essa atitude, caracteriza o quê? Um desvio de propósito. E por desviar então do propósito de Deus, Jonas então traz para si e para aqueles que estão ao seu lado consequências pesadas. Quando Jonas fala assim, olha, eu não vou para Nínive, eu vou agora para Tarsis. O que ele quis dizer com isso? Olha, eu vou fazer agora a minha vontade. Deus está dizendo, está me falando que eu devo ir para Nínive. Mas eu vou fazer a minha vontade. Eu vou fazer a minha vontade. Nossa, isso quer dizer que muitas vezes, ao ouvir a palavra de Deus, e as palavras de Deus realmente, às vezes, ou quase sempre, ela nos confronta. Ela nos obriga a tomar atitudes, ou seja, a mudar de atitudes. Mas aqui, ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir o chamado de Deus, Jonas procura então, ou embora sendo confrontado, embora conhecendo o seu Deus, embora tendo, como ele fala aqui, um adorador ao Senhor, uma pessoa que temia Deus, mas nessa altura ele resolve fazer a sua vontade. Ele resolve fazer a sua vontade. Irmãos, e quando então ele resolve fazer a sua vontade, essa atitude o deixa longe do propósito de Deus. Olha só que maravilhoso. E às vezes pesado e sério. Quando eu quero fazer, quando você então quer fazer a sua vontade, se essa vontade não estiver dentro do propósito de Deus, essa sua atitude vai fazer com que você fique longe do propósito de Deus. Você crê nisso, irmãos? É verdade, irmãos. É verdade. Então agora, olhando aqui para o texto, Jonas disse assim, olha, eu vou fazer a minha vontade. Qual é a minha vontade? É ir para Tarsis. Por que, irmãos, que Jonas quis ir para Tarsis? Irmãos, Jonas, ou seja, para Jonas, Nínive representava um desafio. Era um lugar de desafio. Jonas conhecia a cidade de Nínive, sabia da fama, sabia o quanto eles eram sanguinários. E então, ir até Nínive e pregar uma palavra de condenação, de julgamento, para Jonas era um lugar de desafio. É um lugar que não lhe soava, comodidade, não desafios. Quando nós falamos de desafios, irmãos, o desafio não nos deixa assim cômodo, tranquilo, em paz, não. Desafio é guerra, desafio é esforço, desafio são renúncias. Então, para Jonas, Nínive representava um lugar de desafio. Então, quando ele vai então para Tarsis, o que representava para Jonas Tarsis? Com certeza, um lugar de descanso. Ele não tinha nenhuma
nenhuma obrigação, nenhum chamado para ir para Tarsis. Ele ia Tarsis, ele ia passear lá em Tarsis. Vamos aí pensar dessa maneira. Ele ia lá para um spa, ele ia descansar. Ele ia descansar. Por quê, irmãos? Então, Nínive, olha então a escolha de Nínive, a escolha de Jonas para Tarsis, irmãos, era porque Nínive significava renunciar os seus próprios desejos e dizer sim à vontade do Senhor. Amém? Irmãos, no versículo 4, vamos lá. Olha o que acontece. No comecinho do versículo 4, diz o que aí? Na sua Bíblia, vamos lá. O Senhor, o que está escrito na Bíblia? Ó, aqui, ó. O que fez? O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Olha só. Quando alguém procura fazer a sua vontade, muitas vezes Deus pode criar circunstâncias para fazer com que a pessoa volte para estar dentro do propósito de Deus. Quando a gente lê esse texto, dá a entender aqui, que o mar estava calmo, até aquele momento. Não havia tempestade, não havia nada. Mas, no momento então que Jonas decide, assenta no seu coração, fugir do propósito de Deus, então o Senhor agora providencia, o Senhor envia, o Senhor cria uma situação que não estava no programa, não estava no roteiro, mas Ele cria. Irmãos, o que Ele criou aqui? Ele criou aqui uma tempestade sobre o mar. Irmãos, e com isso nós aprendemos o que, irmãos? Que às vezes quando nós começamos a ficar longe dos propósitos de Deus, satisfazendo os nossos desejos, Deus pode plenamente criar situações na nossa vida, quer familiar, quer profissional, quer em qualquer área da nossa vida. Deus pode criar situações, Deus pode criar tempestades, Deus pode criar algo para nos colocar novamente no caminho, para nos corrigir. A tempestade não havia, mas por causa da atitude de um homem, atitude de um homem de Deus, que conhecia Deus. Então Deus agora cria então essa tempestade. Irmãos, e ao criar essa tempestade, alguma coisa acontece. O que aconteceu? Versículo 5. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Ou seja, quando então a pessoa está longe, fugindo de Deus, fugindo do propósito, Deus então cria algo, Deus cria um fato, uma situação para nos corrigir, mas só que esse fato que Deus criou, essa tempestade que Deus criou, ela vai estar o quê? Alcançando as pessoas que estão ao nosso redor. Por causa de Jonas, Deus criou uma tempestade. E por Deus ter criado a tempestade, as pessoas que estavam ali com Jonas também foram atingidas. Ou seja, irmãos, os desvios da rota de um servo de Deus não têm efeito apenas em sua vida. Os desvios de rota de um servo de Deus não têm efeito apenas sobre a sua vida.
eu desobedeci, então somente eu vou ser castigado. Ou somente eu vou ser, então, corrigido. Não. As pessoas que estão ao meu redor também vão ser prejudicadas. Eu creio, irmãos, eu quero crer, né, que quando Jonas começa a ver, né, começa a fugir, embora a Bíblia fala aqui, né, que Jonas, enquanto isso, estava dormindo, mas o efeito da desobediência, da atitude e da escolha de Jonas, estava o quê? Atingindo as pessoas que estavam com ele ali no barco. Irmãos, e nós precisamos nos conscientizar que muitas vezes o nosso egoísmo, a nossa, pode também prejudicar pessoas inocentes que estão ao nosso redor. Por isso, veja bem a importância e o peso muito grande, quando Deus tem algo para nós, tem um propósito para nós específico, e nós então falamos, não, Senhor, agora é a minha vontade. Nínive, para mim, Senhor, representa um desafio. Aí eu vou para Tarsis, Senhor, lá ninguém me conhece, lá eu vou passear na cidade, lá eu vou comprar lembranças, etc. e tal. Não, irmãos, nós temos que nos conscientizar que muitas vezes as nossas atitudes, irmãos, têm efeitos, estão prejudicando pessoas que não têm nada a ver, pessoas inocentes. Aqueles marinheiros eram inocentes, estavam ali fazendo o seu serviço. O navio ia para Tarsis, levar ali uma carga. Eles estavam ali completamente inocentes. Mas pela rebelião, pelo egoísmo de um homem que quis fazer a sua vontade, agora aquelas pessoas também estavam sendo prejudicadas. Vamos lá, no versículo 6 agora. Jonas estava ali dormindo, lá no porão, tranquilo, sossegado, e o barquinho para de um lado para o outro, de um lado para o outro. Aí o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Irmãos, quando nós fugimos do propósito de Deus, quando nós resolvemos fazer a nossa vontade, irmãos, automaticamente nós começamos a esfriar na nossa fé. Olha só aqui nesse texto, o capitão vai até ele e o indaga: como que você pode ficar aí dormindo? Olha como é que está o mar. Olha, quase estamos indo a pique. E você aí tranquilo, sossegado? Ou seja, clame ao seu Deus. Por certo é assim, olha, clame ao seu Deus. Não sei que Deus que é, mas clame. Mova o sobrenatural. Use a sua fé para que essas coisas parem. Como diz assim, clame, talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Mas, por estar fora da vontade, por estar longe da vontade, Jonas agora então o quê? Esquece de clamar a Deus. Irmãos, quando nós estamos longe, nos distanciando da vontade de Deus, irmãos, automaticamente a nossa fé vai esfriando. Quando as pessoas começam a ficar longe da vontade de Deus, ela começa a esfriar. Ela começa a esfriar. E quando ela menos espera, ela está totalmente fora. Ela vai se ficando fora. Ela vai se distanciando. Ela vai saindo da comunhão. Ela vai saindo do propósito de Deus. No versículo 10, versículo 7 a 10 diz assim: então, os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. E por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? Que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu,
adorador do Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor. Irmãos, quando aqueles homens olham para Jonas, e Jonas então dá ali o seu testemunho. Olha, eu sou hebreu, eu sou adorador do Senhor, eu sou temente ao Deus que fez os céus e a terra. Automaticamente esses homens então fazem uma pergunta para Jonas: o que você fez? O que você fez? Porque você está fugindo do seu Deus. Irmãos, quando nós nos desviamos do propósito de Deus, né? E todo esse contexto que é criado, irmãos, nós passamos a ser uma expressão de mau testemunho para aqueles que não conhecem a Deus. Você com certeza já ouviu assim essa expressão: ah, mas ser crente como tal pessoa, eu não quero ser crente. Ou seja, alguém que se desviou, alguém que fugiu do propósito de Deus, agora está sendo um mau testemunho para alguém que não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Ou seja, exatamente o contrário em relação à mulher samaritana ali. Quando então ali ela viu, né, teve um encontro com Jesus, foi até a sua cidade, chamou as pessoas para virem até Jesus. E então, irmãos, o testemunho daquela mulher, em vez de espalhar, em vez de distanciar, ela agregou pessoas. Então o bom testemunho agrega. O mau testemunho, eu não quero ser igual. Eu não quero ser igual. Vamos lá. Versículo 17. Os irmãos sabem, né? Depois então, jogaram Jonas, né? Ficaram relutando em jogar Jonas ou não, e tá? Aí no fim jogaram Jonas, né? Quando jogou Jonas, a Bíblia fala que o mar se aquietou. E lá no versículo 17, diz assim: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Irmãos, quando as pessoas se desviam do propósito de Deus, fogem do propósito de Deus, quando Deus começa a trabalhar com ele, né, quando a pessoa começa então a cair em si, como Jonas caiu em si, irmãos, o processo, né, ele tem que fazer novamente um caminho de volta ao propósito de Deus. Ele tem que voltar, né, um caminho de volta ao propósito de Deus. E uma coisa que chama a atenção aqui, que essa volta, irmãos, geralmente essa volta, ela é através da dor. A Bíblia fala aqui que que o Senhor preparou um grande peixe. Não fala de baleia não, de um grande peixe. Acho que esse peixe só existiu aquela hora. Foi que sumiu o peixe. Né? Preparou um grande peixe. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. Ah, pastor, mas você crê nisso? Creia, a palavra do Senhor diz que sim. Imagine um ser humano ficar dentro da barriga de um peixe, de um ventre de um peixe, 3 dias e 3 noites. Irmãos, a volta, muitas vezes as pessoas precisam fazer um caminho de volta ao propósito de Deus. Ele não está mais em Tarsis. Agora ele está num lugar onde o Senhor ordenou ao peixe, da mesma forma que engolisse. Agora Deus ordena, depois que Jonas ora, pede perdão, agora Deus ordena ao peixe: agora você vai lá e vai então vomitar Jonas numa praia. E onde era essa praia? Não.
em Nínive. É Nínive. Ou seja, irmãos, ele teve que, fazer um caminho de volta. Onde que ele fez esse caminho de volta? Dentro da barriga do peixe. Irmãos, e nós muitas vezes, quando nós saímos, a pessoa sai do propósito de Deus, e ela quer voltar, mas ela não quer voltar, ela não quer caminhar, ela não quer recomeçar, ela quer ir, de onde ela parou. Não, tem que voltar, porque o propósito de Deus é lá, não é o lugar, é ali. Irmãos, e muitas vezes isso traz dor, isso traz feridas, isso deixa feridas, deixa cicatrizes, mas é a maneira que Deus tem para trabalhar, para quebrar o ego. Jonas agora, agora estava pronto realmente a fazer, a cumprir o propósito de Deus. Irmãos, eu não sei, nesse ano aí de 2021, eu creio que Deus tem propósito nas nossas vidas. E eu creio que nós temos que vigiar para nós não sairmos do propósito de Deus. Porque se nós sairmos do propósito de Deus, vai haver consequências. Mas se nós estivermos dentro desse propósito, o nosso testemunho vai ser um testemunho que vai o quê? Que vai agregar as pessoas. Vai agregar pessoas que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor. Agregar pessoas na nossa família, agregar pessoas, nossos amigos, vai agregar. Nós temos que entender, irmãos, que nós não podemos fugir do propósito de Deus. Se Deus tem um propósito específico para nós, Ele vai trabalhar, Ele vai criar situações. Se nós estivermos fora, Ele vai criar situações. E quando nós lemos o livro de Juízes, nós vamos ver tantas vezes que o povo então se desviava dos caminhos do Senhor. A Bíblia sempre fala assim: Deus preparou, Deus levantou um rei para vir então até Israel, e levava então o povo cativo para dominar. Aí o povo se arrependia. Aí Deus levantava um juiz, levantava para dar o livramento para Israel. Aí Israel novamente saía do propósito de Deus. Aí Deus criava uma outra coisa, levantava um outro rei, um outro reino, e vinha. Irmãos, que nós não precisamos cair dentro, cair ou estar no meio de uma tempestade, mas que nós possamos entender que Deus tem propósito nas nossas vidas. Deus tem propósito na minha vida, Deus tem propósito na sua vida. Deus tem propósito na vida de todos aqueles, porque Ele nos chama, Ele nos chama com propósitos definidos. Ele tem propósito, em nome de Jesus. Amém? Baixe sua cabeça, vamos feche seus olhos nesse momento. Quero que você ore a Deus, só você e Deus. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração. Então, nesse momento agora, uma oração individual, você e o Senhor. Talvez você esteja se distanciando. Talvez você que esteja na sua casa também acompanhando esse culto. Talvez você esteja se distanciando daquilo que Deus tem para você. Mas a palavra do Senhor veio nessa noite para você voltar atrás. Para você recomeçar, não deixar, não precisar que venham tempestades, não permitir que você seja jogado ao mar, seja engolido por um peixe, porque o Senhor vai te levar, através da dor, através de situações que às vezes nós não vamos entender, mas Ele vai levar, e o propósito dEle vai se cumprir na sua vida. Deus nos ensina, Jesus. Senhor, abre a nossa mente, o nosso coração, Senhor, para entender, Pai, que Tu tens propósito nas nossas vidas. E nós, Senhor, e eu e a Tua igreja, Pai, não queremos estar longe.
Não queremos, Senhor, estar fora desse propósito, Senhor. Mas queremos, meu Senhor, a Deus, ali fazer o que Tu tens, Senhor, para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém.